do Império Romano, das fronteiras, dos godos, dos otogodos, dos hunos. Nós já fizemos toda essa retomada histórica semana passada, tá? Agora, essa semana, a gente já vai começar na parte do feudalismo propriamente dito, tá? Tira isso, as invasões bárbaras já falamos sobre isso. Ruralização, falamos, né? Saiu, lembram lá? Saíram das cidades e foram para as áreas rurais, né? Dentro dessa terminologia de ruralização, nasce, deixa eu fechar a porta aqui, nasce exatamente o quê? Nasce o colonato, tá? Então, olha lá, colonata, a grande massa da população fugiu, né, para o interior, ou seja, saiu dos grandes centros, estabeleceram exatamente no interior ou nas propriedades rurais. Qual página? Essa aí é bem no começo, tá? Bem no começo ainda, tá bom? A gente estava falando aí da página 4, tá bom? Okay. Lá na página 4 de vocês, por exemplo, está escrito assim, ó. Observe a imagem, né? Aí na imagem lá está lá, mostrando uma fortificação. Esse tipo de fortificação ele vai ganhando outros aspectos. Por exemplo, o fosso. O fosso é um tipo de um poço de água, né? Chamava de fosso, porque o portão vinha por cima, né? Igual lá no Pica-Pau, né? O Zé Urubu vai tentar entrar e abaixa lá o coisa lá e sempre bate em cima dele e tal. Então, tem uma série de ilustrações que mostram esse fosso, mas era um tipo de defesa, tá? Então, o portão vinha, né? Eles chamavam de ponte levadiça, aí a ponte descia e eles adentravam, mas aquilo era um tipo de fortificação. Então, essas propriedades que estão aí mostrando para vocês na página 4, todas as pessoas que estavam, nesse caso, tivesse um ataque, o que acontecia? Eles iam todos para dentro da fortificação e lá dentro ficava guarnecido. Então, esse cerco, né? Faziam cercos, mas o cerco demandava de muitos homens, porque o cara atirava e se escondia, atirava e se escondia. Aí, claro que depois eles foram aprimorando, catapulta e uma série de coisas para poder invadir, né? Destruir essas fortificações e tomar, né? Mas era algo aí que era mais complicado, tá bom? Mas, ó, então, a semana passada, né, que tinha o castelo, que era a moradia do Senhor, as terras de cultivo do Senhor, que era as terras senhorial, tá? A oficina onde as pessoas pagavam para utilizar, a oficina A também, que era de produção de têxteis, né? Ou seja, produzia roupas, principalmente de algodão, né? A floresta, como eu falei para vocês, que era uma propriedade comunal, que era comum para todos, todo mundo podia usar, né? Não era só do Senhor, era de todos, porque eles tiravam lá o excedente lá da terra, ou seja, o que eles precisavam, eles tiravam da terra, como a carne, madeira, né? Alguns tipos de frutos eles tiravam de dentro dessas florestas, tá? O celeiro, onde eles guardavam, né, os animais, tá? Moinho, que era para moer principalmente os grãos. E aí o que acontecia? Nem todas as pessoas trabalhavam na terra. Alguém era ferreiro, alguém trabalhava nos estábulos, né? Então tinha. E aí o que acontecia? As pessoas faziam trocas entre elas aí, não tinha moeda corrente dentro dessas comunidades, tá? Tinha moinho dos empregados domésticos, moradia dos empregados domésticos. Oi? Não tenho certeza. É o colonato, né? Que, tipo, eles não tinham moeda na rua, aí eles trocavam cada coisa por uma coisa, vai. Trocava uma cabra por um... Isso. Então, assim, porque lá dentro dessas propriedades, Heloísa, não tinha moeda corrente, tá? Até tinha algum tipo de moeda, mas não tinha moeda... Era feita as coisas na troca, né? Isso mesmo, tá? Então, o que acontecia? Era baseado exatamente nas trocas, né? Então, além disso, tinha os pomares, né, os jardins, a aldeia dos camponeses, que essa parte aí é a parte 10, a parte 9 aí, né, que mostra exatamente onde eles viviam. Tinha até uma igrejinha pequena aí, minha cachorra ficou feliz, minha mulher chegou, tá numa felicidade danada. Vocês estão ouvindo aí, deixa eu deixar aqui.
a terra de cultivo dos camponeses, onde eles trabalhavam, produziam, e aí entregavam 50% da sua produção para o senhor, tá? Aí esses outros 50% que ficavam para eles pagavam uma série de tributações que nós vamos ver agora, tá? E a capela, né, que é a 11 aí, onde eles faziam as orações, ok? Lá, geralmente, dentro da fortificação do senhor também tinha uma outra capela particular. Oi? Professor, Oi. Pode falar. qual a página? A página 4 da apostila. Página 4, tá? Aí aqui em cima tá assim, ó. Pesquise e anote no caderno o significado para o vocabulário de acordo com o contexto das imagens, né? Então, ó, a oficina, né? Então, segundo o dicionário Aurélio da língua portuguesa, né? Ele diz que é o seguinte, que é um local, vou colocar aqui para vocês aqui no chat, tá? Local em que se exerce, exerce um ofício. Bom dia. Um ofício. Tá? Então, essa aí é a resposta, tá? De acordo com o dicionário Aurélio, né? De acordo comigo, tá? Celeiro, né? Essa construção, né? É um tipo de, segundo o dicionário Aurélio, é um depósito de provisões. O que são provisões? Provisões são exatamente, vou colocar aqui entre aspas, cereais, tá? Que, por exemplo, se houvesse cereais. Caso tivesse um cerco, alguma coisa, eles tinham isso guardado, tá? Destinada a abrigar víveres. Página 5. Abrigar víveres, que são animais, tá? Animais. Pronto, tá? São animais, que mais? Como vacas e cavalos, tá? Então, além de servir como lugar para guardar, né, tipo um depósito, página 5, Giovana Arenas. Professor, página 5, na página... um local que se exerce um ofício? Oi? Que local é esse? Você escreveu Que exerce local? Local que exerce um ofício, por exemplo, a serraria podia ser um lugar de ofício, tá? A ferraria podia ser um lugar de ofício, o estábulo podia ser um lugar de ofício. Então, por exemplo, quem trabalha no estábulo, ele é um cavalariço, ok? Quem trabalha por exemplo, quem trabalha lá no armazenamento dos cereais, ele é uma pessoa lá que fica estocando os cereais. Então, ele era pago por isso. Mas ele era pago em dinheiro? Não, ele era pago em mercadorias, tá? Por exemplo, tinham construtores, parecidos com pedreiros, né? Também era um tipo de ofício, tá? Então, depois vai nascer... O que é ofício? Isso, oi? Tá, mas o que é ofício? Ofício é uma profissão, é porque não era chamado dessa forma, porque não havia ainda uma regulamentação do que era uma profissão. As pessoas, por exemplo, lembra lá no Império Romano? O cara era tão bom com a espada do que com uma colher de pedreiro. Então não havia uma divisão entre, você é um construtor e você é um soldado, né? Você trabalhava para o Estado, você tinha a obrigação de fazer as duas coisas. Agora vai começar a nascer uma espécie de
mudança na forma de produzir, tá? Mas ainda é muito rudimentar. A gente coloca, segundo o dicionário Aurélio, não sou eu que estou falando, né? Então, ó, local, ó, ele pergunta, oficina. Oficina, por exemplo, oficina pode ser de uma série de coisas. Oficina de reparos, reparos de eletroeletrônicos, oficina mecânica, oficina de, sei lá, tem oficina de uma série de coisas, né? Oficina de conserto de bonecas. Vocês já viram na Penha? Na Penha, não sei se vocês já viram. Na Penha tem um hospital de bonecas. É uma oficina, né? Porque ele precisa das ferramentas para trabalhar. Ficou claro isso? Beleza, Rafaela? Entendeu? Rafaela, entendeu? Sim. Tá. Então, aí depois o último, né? Segundo o dicionário Aurélio, né? Moinho é. Que slide tá? Eu estou no segundo slide. Não, não, gente, eu estou colocando aqui no chat para vocês, porque eu não consigo escrever no chat, no slide, tá? Ele foi para outro slide aleatório, que ele apertou o botão sozinho. Eu estou no colonato. Tá, obrigado. Estou no colonato, tá? Então, moinho é um engenho. O que é um engenho? Engenho é um lugar onde tem uma moenda. Geralmente, eles funcionavam lá com uma força hidráulica, né? Porque o que acontecia? Tinha uma força motriz que era a partir da água, tá? Não eram moinhos de ventos lá igual do Don Quixote, não, tá bom? Eram por força hídrica aí, tá bom? Composto por de duas mós. Sobre posta giratória. Movida por ventos, vento, queda, queda, água, certo, e mais o motor destinada a moer gás. Então tá aí, ó, tá no chat também, ok? Então lá, moinho é um engenho composto duas mós, né? As mós que ele está dizendo pode ser lá tipo parecido com uma rosa de ventos, né? Que é movido a vento, e também pode ser com essa mós movida a água também, tá bom? A água vai caindo, vai fazendo com que, né, essa roda ela gire, tá bom? Pode ser por animais também, que era no caso, por exemplo, lá na colônia aqui no Brasil, a vacas, cavalos, acabava funcionando essa moenda, tá bom? Destinada principalmente a moer cereais, né? Nesse caso aí, cereais, tá bom? Aí tá assim, ó. Qual relação pode estabelecer entre a presença de diferentes ofícios, oficinas, celeiros e moinhos, e as atividades produtivas desenvolvidas no feudo, né? Então, qual a relação? Então, essa 2, podemos dizer que todas
todos estes ofícios se faziam necessários dentro da propriedade feudal para o bom andamento da comunidade. Por quê? Se eu não tivesse esses mestres de ofícios dentro dessa propriedade, como que eu ia fazer que essa propriedade prosperasse? Hein, galera? Difícil, né? Bem difícil, não era? Hein, gente? Tá? Então, continuando aqui, nós temos lá na página 5, ele fala sobre um contrato de enfeudação. O que é isso, né? Então, por exemplo, vamos supor que, a semana passada até comentei com vocês, vamos supor que por algum motivo você caiu nas graças do senhor feudal, ou do dono das terras. Esse cara, ele vai te dar uma propriedade. A propriedade dele é grande, então ele vai afastar você e colocar você lá no limite das propriedades dele, vai te dar uma terra lá e vai te tornar também um senhor feudal. Só que você, na verdade, está ligado a laço de sangue com ele, tá? Ó, laço de fidelidade e honra. Então, se você desonrar a palavra com ele, o que vai acontecer? Provavelmente o seu destino será a morte, tá? Por quê? Esses laços de fidelidade vêm do direito romano, né? Onde as leis, o direito é consuetudinário, ou seja, não tem leis escritas igual tinha nas tábuas romanas, não tem leis escritas, então as leis são completamente orais. Então eu tenho que criar um laço, assim, sabe aquela coisa, não sei se vocês já ouviram falar essa coisa de palavra de homem não volta atrás, ou palavra faz parte da honra da pessoa, eu tenho que honrar a minha palavra, sabe aquela coisa? Pessoal, tá todo mundo aí? Vocês estão me ouvindo? Sim. Pessoal? Então tá. Porque às vezes eu fico pensando que tô falando sozinho aqui. Tá. Então, as pessoas devem honrar as palavras, né? Hoje nas sociedades contemporâneas, o que acontece? Nós temos contratos, né? Então assinamos contratos, para que, na verdade, haja um firmamento da palavra. Minha palavra apenas não basta, né? Chegar e falar assim, chegou no pai da Rafael e fala assim, me empresta aí 10 mil reais. Aí, se ele confiasse muito na minha palavra, o que ele ia fazer? Ele, ok. Falava, tal dia eu te pago. Beleza. Só que hoje, né, o que acontece? Para eu ter um meio legal de receber, porque hoje o direito não é mais consuetudinário. Hoje as leis são escritas, tá? Hoje nós temos constituições de leis, ou seja, um monte de leis dentro de um livro grande que acaba garantindo, né? Acaba garantindo os direitos. Esses livros se chamam Garantias de Direitos, e existem vários conjuntos de leis, né? Por exemplo, tem a Quarta Magna, que é a Constituição Federal, eu tenho o ECA, que defende vocês, eu tenho o Direito do Consumidor, eu tenho o Código de Defesa do Idoso, né? Então tem vários aí, tá? Tenho as leis a CLT, que é as leis, a Constituição de Leis do Trabalho, então tem vários segmentos aí legais para poder garantir, né, o que antes era garantido a partir apenas da palavra, né? Então havia muitas traições por conta disso, mas geralmente era dessa forma. Como que era feito isso? Então, se eu quero te tornar um sucerano, eu vou fazer um ritual, né? Olha que bonitinho. Então lá, eu tenho lá, aqui na página 5, né, o primeiro textinho, ele coloca lá, né? A cerimônia era dividida em 3 partes, né? Então, a homenagem,
a fidelidade e investidura, né? Então, veja, a homenagem era falar assim, ó, vou te dar uma quantidade de terra, beleza? Tá? Aí tinha a homenagem, estou te homenageando, então eu fazia, né, o porquê que eu estava homenageando, e depois eu investia ele. A investidura era quando ele se tornava o meu vassalo. E para ele se tornar o meu vassalo, ele se tornava um proprietário. E aí, quando ele se tornava um vassalo, ele automaticamente se tornava um senhor feudal também. De novo, então, dividido em 3 partes. Eu homenageava com uma porção de terra, né? Aí ele se ajoelhava, né? E vinha lá. Cadê minha espada? Eu tinha uma espada aqui, eu ia fazer a espada, né? Então, por exemplo, eu vou lá, né? Pego lá a espada e vou coloco aqui nele, né? Como se eu estivesse nomeando ele cavaleiro mesmo, né? E aí, depois disso, aí tinha investidura. Eu dava a porção de terra, ele se tornava vassalo, e aí tinha, né, um beijo entre eles lá para poder selar, não na boca, tá, gente? Um beijo entre eles lá para poder selar esse acordo aí, ok? Então, você se tornava o meu vassalo. A partir de agora, o Miguel será o meu vassalo, né? A Heloísa será a minha vassala. A Rafaela será minha vassala, né? E o Christian será meu vassalo. Então, o que eu fiz? Eu vou terceirizando a minha terra. E eu vou fortificando. Por quê? Você vai criar os burns, né? Serão as fortificações. E essas fortificações, elas servem para quê? Se houver ataque, vão para dentro da fortaleza e ficam lá, né? Ficam lá seguros, até que os invasores vão embora, ou que o mensageiro me avise e eu vou lá com outros exércitos, com o exército do Christian, com o exército da Rafaela, o exército da Heloísa, o exército do Christian, vou lá interceder pela fortificação do Miguel. Aí a gente expulsa eles de lá. Aí, por exemplo, vamos supor que alguém tente invadir o feudo lá, né? Que seria... O feudo é isso aqui, gente, ó. Tá aqui na página 4 de vocês, tá? Ó. Esse desenho aqui, tá? Então, se alguém quiser invadir o feudo do Christian, aí pega essa galera toda e vai lá. Então, veja, não era tão simples assim. Para você ser o meu vassalo, qualquer momento que eu estivesse sendo ameaçado, você tinha que me oferecer um exército particular, de uma quantidade de homens que iam ser definidos por mim, para vir ao meu auxílio. Se eu estivesse passando pela sua casa, qualquer dia que fosse, você era obrigado a me dar hospedagem, né? Se eu fosse sequestrado, você tinha que pagar o resgate, era sua obrigação pagar o resgate. Então, veja, tinha uma série de coisas aí que não era colocado no papel, mas que eram honrados aí até com a vida, tá? Então, lá, olha o textinho. Os laços feudos vassálicos eram estabelecidos em 3 atos, que correspondiam necessidades recíprocas, que justificavam a sua existência. O primeiro era a homenagem, né? O segundo era a fidelidade, o juramento sobre a Bíblia e as relíquias de santos, e muitas vezes selado com um beijo entre as partes, tá? O terceiro é a investidura, pelo qual o indivíduo se tornava um senhor feudal, né? Entregava ao outro, agora vassalo, um objeto, né? Um punhado de terra, folhas, alguma coisa que simbolizasse aquilo que eu estava te dando, tá? Então era dessa forma aí. Olha lá, o Jacques Legoff, ele coloca sobre a importância dessa cerimônia, né? O feudalismo é um conjunto antes de tudo um conjunto dos vínculos pessoais que unem, numa hierarquia, os membros das camadas dominantes da sociedade. Quem eram as camadas dominantes da sociedade? Eram os senhores feudais, tá? Esses vínculos apoiavam-se numa base real. O benefício que o senhor otorga ao seu vassalo em troca de certo número de serviços de um juramento de fidelidade, tá? Eu não sei se o Miguel assistiu, mas acredito que o irmão dele sim, né? O irmão dele sim. The Last Kingdom, que tem no Netflix. Lá mostra muito bem essa questão da vassalagem, né? Esse guerreiro ultra de vir fazendo juramento ao rei Alfredo lá. E olha que o sistema feudal ali já está um pouco mais desenvolvido, tá? Por volta do século X aí já está
quase entrando em declínio aí, tá? Só para vocês terem uma base. O feudalismo, nesse sentido, é a homenagem que é o feudo, né? Então, eu te dou o feudo, é como se fosse uma homenagem, ok? Ok, gente? Gente? Ok. tô aqui, tô me sentindo sozinho hoje, tá? Então, a formação do feudalismo, né? Então, é exatamente a Idade Média, como eu falei para vocês, né? Modo de produção feudal, né? O feudo é a propriedade mais o privilégio, que é essas coisas que a gente está conversando, e relação de dependência entre as pessoas. Essa relação de dependência é exatamente isso que eu estou comentando com vocês, tá? Então, por exemplo, ó, eu te dou algo, mas tem uma obrigatoriedade por trás, você não pode faltar com uma palavra, tá? As origens aí, né? Tá entre o romano e o bárbaro, a gente falou sobre isso semana passada, tá? Então, os romanos, ó, a vila, que é o feudo, né, o colonato, a servidão, e o cristianismo, tá? O germânico é o comitatus, que é a lealdade, os benefícios, a recompensa e o direito consuetudinário, tá? Então, isso aí são bases das duas instituições que fizeram a unificação, né? Com a invasão dos germânicos na cidade romana, então houve uma fusão, né? Entre as bases culturais desses povos, políticas, econômicas, etc. Tá? A gente já falou sobre isso aqui, tá? Ó, o feudalismo pode ser definido como uma forma de organização política e social baseada na relação de fidelidade e na dependência entre os homens. Gravem isso, que isso aí vai cair na prova, tá? Vai cair na prova. Já caiu na prova passada, eu só dei um aperitivo lá do que era feudalismo, vocês já colocaram certo. A grande maioria acertou, foi bem legal. Aí, ó. Professor, Oi, pode falar. você sabe quando vai começar as provas? Ainda não tá perto ainda, não tá pertinho não, tá? Eu acredito que, não sei, agora você me pegou, não sei, viu? Eu acho que deve ser lá pro dia 28, mais ou menos, não é agora ainda não, tá? Bom, Obrigada. tá. Então, ó, voltando aqui, né, depois que o Império Carolígio, né, acaba entrando em declínio aí, né, o que vai acontecer? Esses lugares aí vão se tornar uma série de feudos, né? E aí o que acontece? O feudalismo vai ganhando cada vez mais força, tá? Os reis faziam alianças individualmente com os nobres, né? Para assegurar a lealdade também desses caras. Então veja que na verdade vai continuando, tá? Características. Então, ó, entre o século IX e o século XI, não é o nosso caso ainda aqui, tá? Há um enfraquecimento de poder, tá? De laços pessoais. Vamos lá. Mas antes disso, deixa eu terminar essa parte aqui da apostila com vocês, porque isso aqui já tá, esse meu slide já tá bem avançado, tá? Aqui a gente vai falar só sobre as primeiras partes. Vamos lá. Então, ó, uma coisa muito interessante é lá na página 6 a gente pensar o seguinte, ó. A sociedade ela é formada por classes sociais, né? São 3 grupos sociais, né? E há estamentos. O que é estamento? Uma sociedade estamental. Deixa eu ver se tem aqui, porque eu coloquei isso, visualizar aqui. Professor, Oi. que página você tá? Eu tô na página 6. Ó, isso aqui eu falei com vocês, tá? Ó, isso aqui eu falei com vocês, ó. O mansenhorial, castelos, dotes, tá na página 4, tá? Organização social, muito bem, agora sim, tá? Vamos lá. Nós temos uma organização social e aqui já mostra exatamente mais ou menos, ó lá. O nobre, tá? Aí nós temos, ó, o nobre, os clérigos e os aldeões aí, tá? Quem trabalha na terra. Então fica mais ou menos assim, ó. A sociedade é ruralizada, né? A economia de subsistência, só que uma coisa legal é a gente pensar, eles são autossuficientes. Por que autossuficiente? Quem me fala? Autossuficiente.
que é isso? Eles não precisavam de mais nada para sobreviver. Exatamente, eles não precisavam de ajuda externa, tá? Não precisavam de nenhum tipo de ajuda externa, porque... Espera só um pouquinho, gente. Pessoal, só um pouquinho, só, por favor, gente. Desculpa, só um pouquinho. Alguém aqui. Desculpa, gente, é que chegou aqui. Professor? Não, tô de volta, perdão, é porque chegou um negócio aqui e meu filho foi lá receber, tá? Desculpem. Então, voltando aqui, a gente falou sobre a subsistência, aí vocês receberam. Eu não preciso de nenhum tipo de auxílio externo. Tudo que há dentro do feudo serve para subsistência, mesmo que seja de uma forma rudimentar, mas as pessoas conseguem se gerir ali, tá bom? Então, olha lá, mas funciona da seguinte forma, vai cair na prova? Vai. Querem anotar? Anotem. Presta atenção aí. Ó. Existem os que oram, que é o clero, é impressão minha, ou esses slides, é o quê? Não, é porque dependendo das escolas, gente, não tem nada a ver isso aqui. Depende da escola, isso aqui é matéria do 7º ano, tá? Depende da escola, fiquem tranquilos. Mas, na verdade, não está no livro de vocês? Está no livro de vocês, não tá? Está no livro de vocês? Vamos lá. Presta atenção aí, ó, galera. Vamos lá, eu tenho lá. Os que oram, certo? Não tem os que oram? Eu tenho os que guerreiam, que são os nobres, os senhores feudais, e os vassalos também, tá? E tem os camponeses e servos, que trabalham. Então, os que oram, que guerreiam, que trabalham. A sociedade é uma sociedade. O que era uma sociedade estamental? Você nasceu servo, você morre servo. Você nasceu camponês, você morre camponês. Você nasceu nobre, você vai morrer nobre. Você nasceu do clero... No clero não. No clero era a única forma de ascensão social é se você fosse para a igreja. E aí você podia se tornar um senhor feudal. Era o único meio de ascensão social, era a igreja, tá? Mas do resto, tinha o direito de nascimento. Você nasceu na terra, você não podia ser levado para um monastério, era muito difícil, né? Uma criança camponesa ser levada para um monastério, né? Fala, Heloísa. Pode falar. Então, professor, o que predominava lá era os clérigos, a nobreza, e os camponeses e os servos. Tipo, isso. Vamos dizer... Tipo, Essa posição, Heloísa, ela é definida pelo seu direito de nascença. Você nascia naquela condição social. Entendi. E não mudava, porque uma sociedade estamental não há mobilidade social, ou seja, é diferente, por exemplo, Luísa, você, só colocando, tá? Uma vez a gente estava, durante a aula, conversando, você falou assim, minha mãe falou que lá no Nordeste ela era muito pobre, não é? Não foi isso que você falou? Sim. Então, mas veja, nós vivemos numa sociedade onde há mobilidade social, não vivemos num estamento. Essa mobilidade social faz com que as pessoas, por exemplo, elas se casem, ou arrumem um trabalho, né, ou estudem, se formem, e ela pode ter uma ascensão social e ficar até milionária, depende aí, né, de qual é o nicho aí que ele vai investir na sociedade, né? O cara pode, ou, por exemplo, você pode ganhar na Mega Sena, né? Também é um tipo de mobilidade social. Lá não tinha moeda, e assim, além de tudo, o que você produzia era só para o consumo. E o que você produzisse de excedente, o que você tinha que fazer? Você tinha que trocar por alguma coisa, por um porco, por uma cabra, sei lá, por alguma coisa, entendeu?
Então, e você também não podia ficar guardando, porque a igreja ia falar, ué, mas você tem isso aqui, você pagou os 10% lá para a igreja, você pagou lá os 50% do Senhor, então tinha toda uma questão, tá? E tinha que... Então, nesse estamento, as pessoas estavam destinadas a morrer ali naquela condição. E, por exemplo, quando o pai do menino morria e ele ficasse na terra, ele era obrigado a pagar para o Senhor para continuar na terra. Então, tinha essa coisa definida, não, a terra não era dele, não, a terra era do Senhor, tá? Deixa eu mudar aqui. Muito bem. Aqui. Os senhores, né? Os nobres e os cleros, né? Os que possuem posição, têm poder militar, gozam de direitos, né? Na verdade, eles têm todos os direitos, né? Sobre a terra, os camponeses, os impostos que aplicam a justiça, tá? E as relações é aquela que eu falei para vocês de vassalagem e sucerania, né? Então lá tinha o sucerano, né? Fidelidade, serviço militar, né? E no caso aí do sucerano aí, proteção e concessão de terras aí, tá bom? Então, é essa que é a relação aí, ok? Os camponeses aí, servos e livres, né? Então, tinha os que eram presos à terra, tinha os que viam e só trabalhavam, né? Então, trabalhavam na terra, eram sujeitos às obrigações perante o Senhor, pagamento de renda, corvéia, banalidades, né? E pagamentos de impostos como multas, tá? Estão sobre a dependência dos senhores, então estão presos à terra aí, tá? A economia, como eu falei para vocês, né, era basicamente agrária e de subsistência, tá? Tinha artesanato? Tinha comércio? Tinha, mas muito pouco, tanto que tinha tão pouco que acabou desaparecendo. E aí demora pra caramba, a partir do século XIV, XV que vai começar a surgir, né, exatamente o comércio, mas o comércio muito pouco, porque as suas propriedades ficavam muito longe aí, tá? O artesanato era escasso, mas era feito dentro da própria do próprio feudo, né? Então era tudo feito a partir de escambo, de trocas, né? Então era feito trocas aí, tá? Mercadoria, sem fazer dinheiro, sem uso de dinheiro. Eu pegava uma garrafa, trocava lá e assim ia. Lembra que eu brinquei lá, trocar uma baleia por uma quantidade de galinhas? É bem difícil, né? Então, a maioria dos artesãos produziam seus produtos para consumo dos senhores aí, né? E em escala bem pequena, mas o uso do dinheiro aí no comércio vai demorar um pouquinho, tá bom? Agora aqui já está um pouco mais avançado, eu já não vou falar mais disso aqui com vocês, não. Eu vou até tirar aqui. Se vocês quisessem aparecer nas câmeras, vocês poderiam. Se vocês quisessem. Mas vocês não vão querer aparecer na câmera, eu conheço vocês. Os danados. Cadê? Parar de compartilhar, como que é aqui? Cadê? Por que não para de compartilhar? Oi? Eu até apareceria na câmera, mas eu tô tão feio, meu cabelo tá parecendo um fuá. Que? Tá tudo pra cima, tá parecendo uma bruxa de 71. Parecendo uma bruxa de 71. Eu parei de compartilhar já a tela com vocês ou não? Falei? Não, bro, pra mim sim. Não. Pra mim ainda tá aparecendo. Por que não quer sair? Ainda não. Não quer sair. Vou falar sobre essas coisas com vocês, mas não é agora, tá? Tá. Depois. Eu fechei para os participantes. Quero sair dessa aqui. Parar a apresentação. Pronto. Parei e voltou vocês. Então, gente, aí voltando aí na página 6, né? Eu falei para vocês dos estamentos, né? Ou seja, são... Então, presta atenção. Os papas e os bispos, né? São sacerdotes que compunham a ordem dos oratores, né? Oratores que são os que oram, tá? Os oradores, né? Eu tô falando aí oratores em latim, tá? Com a função de cuidar do mundo espiritual por meio das orações. O segundo estamento eram os guerreiros, eram os belatores, né?
belatores eram os que peleavam, né? Ó, falei até em espanhol agora, tá? Os que peleavam, os que lutavam, guerreavam, tá? E por fim, no terceiro estamento, eram os laboratores, né? Por isso que tem essa coisa do laborato, né? Ou da mão de obra, do trabalhador, tá? Então eram esses três, tá bom? Então eu tenho lá oratores, eu tenho os belatores e tenho os laboratores, né? Então, quem cuidava dos trabalhos laborais. Ou seja, os que oram, os que guerreiam e os que trabalham, certo? É nessa ordem, ok? Os que oram, os que guerreiam e os que trabalham. O clero... Não é clero, nobreza e camponês externos? Agora eu tô confusa. É isso mesmo, então, ó lá. Clero, bispos e padres. Os clérigos, eles oram, certo? Os nobres, os que guerreiam, os que administram, tá? E, por fim, servos e camponeses são os que Trabalho. trabalham, certo? Você disse eu não entendi o que você disse agora. O que eu falei? Para lá. Ah, que eu falei os que oram, os que guerreiam e os que trabalham. Os que oram, os bispos. Os que guerreiam, os que administram são os senhores. E os servos e camponeses são os que trabalham. E aí a ordem em latim seria assim, ó. Os oratores, belatores e os laboratores, tá? Então tem o laborato, que é o servo camponês, tem o belatore, que é o que guerreia e o que administra, né? E tem o oratore, que faz as orações, ok? Pode repetir, professor? Então oratore, belatore, não precisa pôr em latim não, tá? Os que oram, os que guerreiam e administram e os que trabalham. Mas só falar o último. Últimos que trabalham. Não, mas o nome. Ah, servos e camponeses, os que trabalham. Não, professor, em latim. Ah, em latim? Tá. Em latim tá na página 6 de vocês, ó. Tá lá, ó. Oratores, os bispos e clérigos. Coloca o clero. Clero, oratores. Certo? Nobres, belatores. E os camponeses servos são laboratores. Que vivem do laborato, que fazem a parte laboral. Ó, aqui, ó, é muito legal. Se vocês olharem aqui na página 7, ó, eu já consigo ver um tipo de luminura, tá vendo, ó? Isso aqui é um tipo de luminura, tá? Já é desse período que os clérigos faziam dentro dos monastérios, tá bom? Aqui, ó, nesse recorte tá assim, ó. O servo e sua família viviam numa feia cabana de um só cômodo, que dividiam com galinhas e porcos. No centro ardia uma pequena lareira, cuja fumaça espalhava por todo o buraco do teto no inverno. Quando era preciso aumentar o fogo, o aposento ficava repleto de fumaça. Por quê? Porque tudo que eles faziam lá, eles criavam porco, galinha, eles cozinhavam, eles faziam tudo dentro desse único cômodo. Imagine a respiração dessas pessoas, porque você imagina, no meio de fumaça, então acho que uma das doenças que mais matava nessa época era exatamente as doenças respiratórias, tá? Além de que eles não comiam coisas que tivessem vitamina a ponto deles sobreviverem. Então, aos 30 anos, a expectativa de vida desses caras eles já estavam bem debilitados mesmo, tá? No inverno, quando precisava aumentar o fogo, o aposento ficava coberto de fumaça. Quando chovia, a água entrava pelo telhado, espalhava e transformava em lama o piso de terra. O cheiro de excremento era persistente. Então, veja, você imagine como que era o cotidiano dessas pessoas? Era muito ruim, né? Tá? Aí, voltando, aí a gente já falou agora dos que trabalhavam na terra, tá?
Ah, os impostos, tá na página 8 de vocês aí. Os impostos que eles tinham que pagar, os servos de gleba, eles tinham que pagar alguns impostos. Dentro desses tributos que eles tinham que pagar, presta atenção, tinha a corvéia. A corvéia era uma obrigação de trabalhar dias da semana no manso senhorial, ou seja, 3 dias por semana era dedicado a trabalhar só para o senhor, de graça. Então isso era chamado de corvéia, tá? A talha era 1/3 de tarefas ao nobre, cerca de obrigação de entregar ao nobre cerca de 1/3 do que ele produzisse na terra. Por exemplo, podia ser até mais, mas, por exemplo, vamos supor, eu produzia 10 garrafinhas, ou 10 quilos, 10 quilos de trigo, eu tinha que entregar pelo menos 3,33 quilos, eu tinha que entregar para o senhor, que era 1/3, tá? Ou, por exemplo, se eu produzisse lá 12 quilos, eu entregava para ele 4 quilos, que é 1/3, tá? É 1/3 da produção total. As banalidades, né, tinham outras formas de pagamento. Por exemplo, se eu quisesse usar a moeda, era uma banalidade, eu tinha que pagar para o senhor. E o senhor taxava isso. O forno tinha que pagar, era chamado de banalidade. O celeiro tinha que pagar. As pontes, então, por exemplo, para eu passar de lá da minha parte de terra para a parte senhorial, às vezes eles colocavam pedágios e eu tinha que pagar. Então era muita coisa para pagar, não era? E aí eu tinha também a mão morta. O que é a mão morta? Lembra que eu falei para vocês? O pai morreu, para que a família permanecesse na terra, eu tinha que pagar ao senhor para permanecer. Isso era chamado de mão morta, tá bom? Tinha outros impostos também que eram pagos, por exemplo, o dízimo, 10% para a igreja, tá? Mas a igreja também era senhora feudal, também possuía propriedades, e os servos tinham que trabalhar também nessas terras, tá? Por fim, né, os que guerreavam, eles vão ganhar grande desenvoltura por volta do século X. Por quê? Eles vão começar a aparecer nas formações dos cavaleiros medievais. Tá aqui na página 9 de vocês, aqui em cima, tá? Aí mostra exatamente os torneios. Aí lembra que eu falei para vocês? Quem assistiu a esses torneios? Todo mundo. As crianças já cresciam. Então, por exemplo, hoje a criança ganha lá no Dia das Crianças uma boneca ou um carrinho, não é isso? Um instrumento, sei lá. As crianças ganhavam uma espadinha de madeira, eles já começavam a guerrear logo desde pequeno. Por quê? Era o tipo de esporte que eles tinham... contato, né? Então as crianças já cresciam né? Por exemplo, as crianças, os servos, eles cresciam fazendo o quê? Trabalhando. Então, eles iam reproduzindo a cultura. Não tinham tempo para brincar. Eles tinham que trabalhar, os outros tinham que aprender a ser guerreiros, porque eles iam substituir os pais, tinham o direito de nascença, e os clérigos, né, na verdade, algumas crianças das classes sociais menos favorecidas, elas acabavam sendo levadas para o monastério, né? Mas era muito difícil, tá? Página 9, tá escrito lá um documento lá para poder falar um pouquinho sobre o feudalismo. Então tá dizendo assim, ó. A maioria das terras agrícolas da Europa Ocidental ocidental e central estava dividida em áreas conhecidas como feudos. Um feudo consistia apenas de uma aldeia e várias centenas de acres. Ou, por exemplo, podia ser uma propriedade pequena, lá de 3.000 metros, por exemplo, 4.000 metros. Mas poderia ser um feudo também poderia ser do tamanho da cidade de Mogi das Cruzes. Bem grande, né? Ou, por exemplo, um feudo poderia ser Ferraz, Poá, eu estou falando porque é a minha cidade, né? Ferraz, Poá, Jundiapeba, Suzano e Mogi. Então é um lugar super grande, né? Vamos colocar um lugar que vocês tenham mais conhecimento, Campinas, né? Que é considerado uma metrópole. Podia ser um feudo. Então, podia ser uma pequena propriedade com um senhor, mas também podia ser algo maior. Bom, vamos lá. Um feudo consistia apenas de uma aldeia e várias acres de terras aráveis que circundavam, né? Ou seja, eram delimitados, tá? Terrenos ermos.
bosques e passos. Nas diversas localidades, o feudo variavam de tamanho e organização e relação entre os que habitavam, mas suas características principais se semelhavam, de certa forma. Cada propriedade feudal tinha um senhor. Dizia-se comumente, né, do período feudal. De certa forma, cada propriedade feudal tinha um senhor. Sua fotografia dos solares medievais. Tá aqui a parte de cima aqui mostrando, tá? É sempre fácil reconhecê-los, porque fosse um castelo ou apenas uma casa grande de fazenda, era sempre fortificada nessa moradia. O senhor vivia ou visitava, já que frequentes vezes possuía vários vassalos. Alguns senhores chegavam mesmo a possuir centenas, como sua família, já que frequentemente vezes possuía vários feudos. Alguns senhores chegavam mesmo a possuir bosques e ermos, ou seja, grandes propriedades, tá? Usadas em comum, mas terras aráveis que se dividia em duas partes, uma do modo geral e a terça parte do todo. Pertencia ao senhor e era chamada de seus domínios. A outra ficava em poder dos arrendatários, que então trabalhavam na terra. Então, assim, como eu falei para vocês, podia modificar de figura dependendo da localidade lá, tá bom? O que mais? Embaixo tem um pequeno dicionário aí, tá? Vamos lá. Na próxima aula eu vou falar com vocês sobre alimentação, tá? E falo sobre a hegemonia da igreja, ok? Aí eu acho que na próxima aula já acaba aqui, tá bom? Beleza? Aí depois a gente vai falar sobre renascimento urbano, isso aí é bem legal, tá bom? Então eu vou parar por aqui essa aula. Meninos, meninas, crianças. Eu vou parar por aqui para